Salut, ça va après-midi? Meus amigos, a apresentação de Dimitri Payet, olha, repercutindo no mundo todo. A gente vai dar uma atualizada aqui também com relação à situação aí de reforços. Alguns jornalistas teriam falado em off lá com Paulo Brax, né? A gente tem novidades para poder passar para o torcedor Cruz Maltino. E obviamente que a gente vai falar muito aí sobre o treinamento que está acontecendo agora na parte da tarde, né? Envolvendo Vasco da Gama e Atlético Mineiro, além da situação aí de ingresso. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Vocês devem estar estranhando o vídeo hoje mais cedo, né? Porque o nosso cronograma mudou totalmente hoje. Então, a gente com essa entrevista aí do Payet, a gente fez toda a cobertura e agora a gente coloca algumas notícias complementares. Meus amigos, a torcida do Vasco, um esculacho, né? A torcida do Vasco da Gama já comprou cerca de 60 mil ingressos. E as movimentações, tanto no Maracanã quanto em São Januário, para compra de ingressos, é algo formidável. E parece que essa situação aí do Payet deu um plus a mais. Parece que a torcida do Vasco está paetizado, né? E o nosso treinador aí, o Ramon Dias aí, que deverá fazer mudanças na equipe do Vasco da Gama, já está chegando o dia aí do jogo, né? Hoje é o antepenúltimo treinamento aí, a gente deve ter mudanças. Na parte da noite a gente vai trazer a provável escalação do Vasco da Gama para esta partida aí contra o Galo, né? Corra, porque é o seguinte, não vai ter ingressos não. Sobre a apresentação do Payet, a gente já falou bastante, né? É um marco aí na história recente do Vasco da Gama. O Payet, que é um jogador conhecido mundialmente, Payet que chega aqui no Vasco da Gama com a incumbência aí de ser o 10, porra, cara, mexeu, porra, me deixou muito emocionado o fato do o Payet ter dado um biju no escudo do Vasco da Gama, né? Cara, porra, muito bacana toda essa situação. E muitas pessoas ficaram perguntando sobre a situação aí de reforços no Vasco da Gama após esta apresentação. Até porque a gente tem mais 7 dias de janela, tem mais uma semana aí, e havia uma expectativa para que o Paulo Brax viesse falar alguma coisa do gênero na coletiva. No entanto, desculpa, apesar do Paulo Brax não ter falado, a gente toma conhecimento aí que o Vasco da Gama está aberto às possibilidades aí de mercado. O Vasco continua aberto. O Ramon Dias, ele quer um zagueiro, ele almeja um volante e ele também quer um jogador de lado de campo. Então o Ramon Dias teria pedido aí mais 3 reforços para poder fechar esse ciclo de contratações, né? O zagueiro Vasco da Gama aguarda aí as possibilidades de mercado. O Vasco, que estava com negociações em aberto com o argentino Federico Fernandes, que foi um pedido aí do nosso treinador, né? A negociação aí acabou que não foi para frente com um atleta aí de ex-seleção argentina. O Vasco busca outra oportunidade aí no mercado para a zaga, mas é uma prioridade trazer um lateral ainda antes do encerramento da janela para o lado direito da defesa vascaína.
E aí surgem duas situações, tá? Que eu vou falar para vocês. As negociações seguem em aberto. Uma delas é o Nainggolan, certo? Que houve aí uma informação, inclusive na última semana, do Lucas Pedrosa, dizendo que estava descartada a possibilidade dele vir para o Vasco da Gama. Não está, a gente tomou conhecimento dessa situação e logo no começo aí da semana a gente vai ter novidades com relação ao volante do Vasco da Gama, porque como o Luiz Gustavo, né, o Vasco estava na iminência de contratar o Luiz Gustavo, não rolou a situação com o Luiz Gustavo, o Vasco buscou até o último minuto para priorizar o Luiz Gustavo, que é um jogador aí que tem passagem pela seleção brasileira e que fez história lá no Bayern de Munique. Como não aconteceu, essa situação aí do Nainggolan vai se estender pelo menos aí até segunda, terça-feira. E a situação aí do Alex Sanches. Tem proposta do Vasco da Gama sim na mesa, certo? Se não vier o Alex Sanches aí, eu acredito que o Vasco da Gama vai buscar um jogador para lado de campo, mas tem a proposta do Vasco e tem uma proposta também do Santos. A informação que chegou para a gente hoje na parte da manhã é a seguinte: a proposta que o Vasco da Gama formalizou foi melhor do que a proposta do Santos e pegaria a gente totalmente de surpresa caso efetivamente ele viesse a acertar com o Santos aí, certo? O Vasco aí tem dois as na manga aí, que é o Payet, certo? Que foi a colega aí de Olympique de Marseille com o Alex Sanches e o capitão da seleção chilena, que é o Medel, cara que ele respeita aí bastante, que ele tem muita reverência. Então, as negociações estão acontecendo aí na medida do possível aí. A gente vai ter novidades, o ciclo não está fechado ainda. Ainda tem mais uma semana e jogadores, mais uma informação. Telefone do Paulo Brax, depois da chegada aí do Payet, está sendo muito requisitado mesmo, certo? Ainda uma informação a complementar sobre o Alex Sanches. O Alex Sanches está aguardando uma proposta da Inter de Milão. Se essa proposta da Inter de Milão não vingar, o destino deverá ser o Brasil. E fiquem sabendo, há sim uma proposta do Vasco da Gama. Se vai chegar ou não vai chegar, o tempo vai dizer. Agora, a gente lamenta aí porque tem um pessoal que torce muito contra. E para quem torce contra, chupa, né? Porque a gente quer o melhor aí para o Vasco da Gama. A 777 Partners, eu tenho certeza que a partir de agora, da chegada do Payet, o sócio torcedor voltou a crescer, vai começar a olhar o Vasco da Gama aí com um ar aí de mais responsabilidade e a gente vai ter novidades aí em breve. Perfeito, pessoal? Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!